Então, se decretar libera o desejo de Deus para seus filhos na esfera da terra e você não tem decretado, porque decretar é parte da família do profeta e da ofício de profeta. Não significa que você seja um profeta, mas que você fala profeticamente. Mas se você pensa que não pode, que precisa vir do púlpito, que eu tenho que falar por você o tempo todo, você profetiza por você mesmo, porque você tem o poder. Que poder profundo um cristão pode colocar em sua própria vida quando ele sabe decretar e dar um passo profético. Você tem essa unção, mas você tem que saber disso. Você não precisa ter um profeta para dar um passo profético, porque o profeta, todos os profetas vão falar para você, e ele fala com você. Ele dá aquilo para você falar, e isso vai mudar tudo ao seu redor. É melhor que você anote isso. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra. Eu quero que você pegue isso. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra para que os portais do sobrenatural possam ser abertos e todos que estão conectados possam entrar e se beneficiar. Eu quero que você medite nisso. Eu penso que tem uma transição, isso é uma frase de transição, que você sabe que está algo acontecendo, que está fora do normal. Eu vou ensinar profeticamente essa noite, no ofício de profeta. E nós vamos ir em territórios que são virgens, territórios virgens para o corpo de Cristo como um todo. Porque essa dimensão não tem sido revelada como Deus chama vocês de reis, Ele chama vocês de sacerdotes. E vocês são filhos e filhas de Deus. Isso são direitos divinos que você tem. Eu sei que alguém está puxando de mim agora, eu vou falar novamente. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra para que os portais no plural, do sobrenatural, possam ser abertos e todos os que estão conectados possam entrar, não somente o púlpito, possam entrar e se beneficiar. Agora, o assunto essa noite é profético. É um assunto profético. Agora, ouça com bastante atenção. A maior parte de vocês não profeta, mas você pode profetizar. Entenda isso. Entenda que Deus vai te dar um cenário, situações. Deus vai te dar uma palavra profética. E o que eu descobri do Espírito Santo, naquilo que eu vou ensinar essa noite, a partir de Salmo 2, decretar é falar com revelação profética. Decretar é falar com revelação profética. E é profético também. Agora você sabe, nós estávamos em Jó 22, lidando com o versículo 28. Se você decretar uma coisa, essa coisa acontecerá. Lembra disso? Agora eu tenho um outro versículo para você essa noite que eu penso que abrirá nossos olhos numa dimensão mais profunda. Abra em Salmo 2 e nós vamos ver aqui. Decretar é falar com revelação profética, como um filho de Deus, uma filha de Deus, como um rei, como um sacerdote. Veja, muito pouco é sabido acerca de você ser um rei e um sacerdote. Porque tudo que você sempre foi ensinado na maior parte do tempo é ser parte do público, sentado no banco. Então, antes de ler os versículos, eu quero te dar 3 coisas sobre as quais estaremos firmes de pé.
Quando você está decretando, você está honrando aquilo que Deus disse para você acerca de tudo. É honrar aquilo que Deus disse para você sobre tudo. Segundo, é demonstrar o poder na palavra e promessas de Deus. Porque você está falando como Deus. A Bíblia diz a vocês para o qual a palavra de Deus veio, para os quais a palavra de Deus veio, eu não chamei vocês de deuses. Então, existe uma estrada divina que você pode caminhar por ela, que consiste da presença de Deus para fazer as coisas fora do normal acontecer. Quando você decreta da forma correta, isso faz com que o céu abra para garantir você. Quando você decreta da forma correta, isso faz com que o céu abra para garantir você. Então, você não é propriamente um profeta, mas você tem habilidades proféticas, palavras que Deus te dará, às vezes em oração, às vezes só em estar na presença dEle, que são tão poderosas que é como se essas palavras saíssem da boca de Deus. Você precisa saber disso. Veja, nós fomos ensinados a prestar atenção nas nossas fraquezas. E todos nós temos fraquezas. Mas é a unção, é a presença, é a palavra de Deus, é a presença de Deus que faz você poderoso. Então nós temos que nos tornar mais poderosos naquilo que estamos falando e crendo. Então aqui no Salmo, à medida que eu estava estudando, eu estudei 4 salmos, os 4 primeiros salmos, e eu quero te entregar o que meu título, na minha Bíblia, cada título é para cada um desses salmos para você ter aí anotado. Talvez você tenha a mesma Bíblia. As bênçãos sobre os justos, no Salmo 1. No Salmo 2, nós vamos ler o título na minha Bíblia é O Filho de Deus governará, reinará. O Filho de Deus reinará. No Salmo 3, o Senhor protege seu povo. E no Salmo 4, ele diz, segurança no Senhor. A bênção sobre os justos, Salmo 1. O Filho de Deus reinará, Salmo 2. O Senhor protege seu povo, Salmo 3. E segurança no Senhor, Salmo 4. Agora, veja no Salmo 2, e nós vamos começar a ler no versículo 7. Eu declararei o decreto. O Senhor disse a mim, você é meu filho, esse dia eu dei a luz a você. Veja, você pode fazer esse decreto. Você declara como um filho de Deus, filha de Deus. Peça a mim e eu te darei os ímpios por herança. E todas as partes, os confins da terra, para sua possessão. Uau, esse é um versículo carregado, é um versículo carregado. Eu disse, é um versículo carregado. Você os quebrará com um cajado de ferro. Você o despedaçará em pedaços como um vaso do oleiro. Seja sábio agora, portanto, vocês reis, sejam instruídos, vocês juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegre com tremor. Beije o filho, para ele não ficar com raiva, e aí você perecer pelo caminho, quando a ira dele for agitada por um pouco. Benditos são todos aqueles que colocam sua confiança nele. Nós vamos focar no versículo 7. Olha para o versículo 7. Eu declararei o decreto. Agora, nós sabemos um pouco já sobre o que o decreto é, né? É uma palavra divina de Deus. E já está decidido. Então, um cristão... sem um entendimento forte o suficiente sobre quem ele é, ele ora, ele fala, declara, ela declara, mas eles têm que aprender a decretar. É isso. Isso tem que acontecer.
Pense se você tem uma doença no seu corpo, você decreta em cima do seu corpo e você sabe o que decretar é, ok? Decretar, os decretos no plural, liberam o desejo de Deus para seus filhos na esfera da terra. Então, você tem perdido algo, você tem deixado coisas passar. Mas nós vamos continuar a partir de agora, certo? Às vezes Deus diz algo muito forte para você, não diz? Ah? Você decretou? Você anotou. Você tem que colocar vida nas coisas que Deus fala para você. O Espírito de Deus está dentro de você. Você entende o que eu estou falando? No seu momento de oração, eu tenho com o meu diário de oração aqui. Quando Deus fala as coisas, você tem que decretar essas coisas. Decretar. Não simplesmente anote. Diga por uns 3, 4 meses as coisas que Deus revelou a você. Você me entende? Agora, o salmista diz, eu declararei o decreto. Eu não vou dar isso aqui só deixar passar. Eu vou decretar essa coisa que Deus me mostrou. Você não entende completamente tudo que Deus te mostra, mas Ele te dá a unção para você decretar aquilo. Aí depois você vai entender melhor. Aos poucos, o pessoal das antigas fala aos poucos, mas você vai entender melhor depois. Então, se decretar libera o desejo de Deus para seus filhos na esfera da terra e você não tem decretado, porque decretar é parte de ser do profeta e do ofício de profeta. Não significa que você seja um profeta, mas você fala profeticamente. Mas se você pensa que você não pode, que é preciso vir do púlpito, que eu tenho que falar por você o tempo todo, sabe, quando a pessoa fica esperando para chegar no domingo na igreja e na sexta-feira, na quarta-feira, se você ficar vai sofrer muito. Se você esperar só para estar na igreja, você tem que profetizar você mesmo. Porque você tem o poder. O que eu disse? Você tem o poder, porque você é um filho de Deus, você é um filho, você é um rei e um sacerdote. Eu sou um filho, eu sou um rei e eu sou um sacerdote. A Bíblia diz isso. Eu vou te falar, se você quiser os versículos para isso, se você pensa que eu só estou falando por falar, Apocalipse 1:6. Profetizar, Atos 2:18. Você foi criado para profetizar. E você foi criado para ser um rei e um sacerdote. Esses 2 versículos. Eu quero te mostrar biblicamente, na Bíblia o Senhor me mostrou que poder profundo um cristão pode colocar em sua própria vida quando ele ou ela sabe como decretar e dar um passo profético. Anote isso aí. Decretar e dar um passo profético. Você tem essa unção, mas você precisa saber disso. Em outras palavras, você não precisa ter um profeta para dar um passo profético. Porque todos os profetas vão falar para você, e eles estão falando com você, eles vão falar para você, e você vai ter que, para você falar. E isso vai mudar tudo ao seu redor. Agora, eu quero que você olhe para uma história que provavelmente você já ouviu, mas eu quero que você se coloque nessa posição essa noite. Satanás não quer que você saiba acerca de decretar profeticamente. Ele não quer que você saiba sobre isso, porque isso é tão poderoso, isso muda tudo ao seu redor. Uma vez que você começa a vestir essa unção, você vai começar a ver muitas coisas que você nem precisa orar nunca mais.
Porque eu estou a ponto de te levar num lugar agora que parece que o Espírito Santo me mostrou quão poderoso uma pessoa pode ser se ela souber como decretar profeticamente. E decretar é profético, porque já está decidido. Agora, quando eu abrir no versículo, você já ouviu esse versículo antes, mas por favor, não fique fechado a cabeça essa noite. Eu quero que você veja nesse versículo, Ezequiel 37. Eu quero que você veja isso essa noite. Eu quero que você veja. Ezequiel 37 é no Vale de Ossos Secos. O que eu faço quando um osso seco surge na minha vida? Eu choro, eu oro a noite inteira, ou eu fico firme e lido com aquilo? Você está conectado com o Senhor, não está? Note o que acontece aqui, que o Espírito Santo me ajude. Satanás não quer que você saiba acerca de decreto profético, sabe? Até nessa igreja aqui, eu não ensinei acerca de decretar muito desde que eu comecei a andar no ofício de apóstolo. Então, muitos membros de igreja não sabem nada acerca de decretar. Eles sabem acerca de sonhar. Mas o meu bebezinho, meu netinho bebê sabe acerca de sonhar também. Agora, note o que acontece aqui. Eu estou falando aqui que o decreto é uma palavra que Deus colocou na sua boca. E Ele quer que você fale essas palavras para que elas possam manifestar na esfera da terra. Deus não pode falar essas palavras por você. Mas uma vez que você declara essas palavras, você dá a Deus o direito de fazer elas acontecerem a seu favor. Você vê isso? Veja. Mas você tem que falar. Deus não pode profetizar por você. Deus não pode decretar por você. Agora, isso parece que quase que é um caso impossível aqui. Preste atenção no que acontece. A mão do Senhor, no primeiro versículo, a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou no Espírito do Senhor e me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Se eu fosse te perguntar agora, eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu quero uma resposta honesta. Você crê que a mão do Senhor está sobre você? Eu não perguntei como você está se sentindo, como você se sente. Eu perguntei, você crê que a mão do Senhor está sobre você? Porque você precisa ter esse entendimento para poder decretar da forma certa. A mão de Deus está sobre mim. Diga, eu não poderia ficar aqui fazendo o que eu estou fazendo agora se eu não soubesse que a mão de Deus está sobre mim. Eu olho para alguns de vocês, eu ia olhar para a cara de uns de vocês e ia ter que ir embora para casa. Que vocês estão sérios me olhando, alguns aí. Eu falo uma coisa forte, a pessoa fica ainda quieta, com a boca fechada, sem expressão. Tudo bem, o Senhor, a mão de Deus está sobre mim, tudo bem. Aleluia! Então agora, ok. Obtenha um entendimento agora, isso é tão poderoso. Mas sabe, Ele quer que eu cave bem ali. A mão de Deus está sobre mim. Não importa o que esteja acontecendo ou o que você esteja passando, nunca esqueça que a mão de Deus está sobre você. E quando eu fizer o meu decreto, isso libera a mão de Deus para fazer o que eu preciso que seja feito. Você não pode ficar em tristeza, você não pode ficar em preocupação, você não pode ficar em depressão, você não pode ficar em medo. Se você tiver um entendimento espiritual de que a mão do Senhor está sobre você, diga para alguém perto de você, a mão do Senhor está sobre mim, eu recebo. Não me importa online, não importa com o que você veio aqui essa noite.
E não me importa o que você esteja tentando lidar. Eu estou ouvindo o Espírito Santo falar para mim, para falar para vocês que a mão de Deus está sobre mim. A mão de Deus está sobre você. Agora, você precisa decretar isso. Você precisa dizer em voz alta. Você precisa dizer mais de uma vez. Imagina se você continua falando, a mão de Deus está sobre mim. A mão de Deus está sobre mim. Sente aí, vamos ver o versículo 2 agora. E fez com que eu passasse... Não, peraí. A mão do Senhor está sobre mim, me carregou, no Espírito do Senhor me enviou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. E fez com que eu passasse por eles ao meu redor, e veja, eles eram muitos, num vale aberto, e veja, eram muito secos. Isso é um cenário. É um cenário que, quando a mão de Deus está sobre você, nada é... Você não podia terminar o que eu falei? Você precisa repetir isso. A mão de Deus está sobre mim. Agora, veja aqui. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Nós estamos falando sobre decretar e falar com revelação profética. Em outras palavras, é algo que Deus te deu uma tarefa para fazer. E Ele vai garantir, mas Ele precisa que você fale. Agora, eu quero que você também entenda essa noite que, à medida que nós crescemos no Espírito, que eu tenho direitos de profetizar. Eu posso virar profético em cima de você a qualquer momento. E dizer coisas, essas coisas começam a acontecer. Ossos secos e tudo mais. Na verdade, toda coisa seca na sua vida será lidada essa noite. Lidaremos com elas essa noite. Cada pedaço de roupa suja que você precisa tirar, que está na cesta há muito tempo, nós vamos lidar com ela hoje. Porque Deus vai te dar uma palavra, você vai decretar, você vai dizer. E essas coisas têm que te obedecer. Veja, agora nós estamos falando sobre crescimento. Nós não estamos falando de igreja normal. Vem aqui, canta 3 músicas. Não. Vocês têm que crescer. Veja, vocês vão ser responsáveis por esse tipo de ensino profético. Veja, sempre estamos voltando lá para Efésios 4, do versículo 11 ao 16. E nós voltamos para Hebreus 5, os últimos 7 a 8 versículos em Hebreus 5. E depois, primeiros 4 versículos de Hebreus 6. Tem ensinamentos ali que você precisa saber. Tem que sair do estágio de bebê, de infância. E a doutrina de Cristo, as doutrinas de Cristo são infância. A imposição de mãos é doutrina infantil. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. Então, eu não vou vir aqui para te ensinar essas doutrinas de novo e de novo. Você tem que ser o mestre das doutrinas, está ensinando as doutrinas. Senta aí. Agora, note no versículo 3. Deus convida você para entrar nisso com Ele. Ele convida você. Olha o que Ele fala. Ele diz para mim, filho do homem, podem esses ossos viver? Cada vez que você está lidando com alguma coisa, Deus está te fazendo uma pergunta. Você consegue viver acima dessa situação? Você consegue lidar com essa situação para eu te promover para o próximo nível? Você está nisso tempo suficiente já. Muito tempo. Satanás trouxe essa situação para você, mas eu vou te tirar disso.
Use o que eu tenho dentro de você. Use o que eu tenho sobre você. Cada problema é uma promoção. Cada situação é para trazer uma ressurreição. Às vezes, Deus permite algumas coisas para preparar você para o próximo nível. De novo eu tenho dito isso. Ele disse para ele, filho do homem, esses ossos podem viver? E eu respondi, ô Senhor Deus, o Senhor sabe. E o Senhor respondeu e disse, mas eu não vou fazer isso. Eu sei, mas eu não vou fazer. E o Senhor vai fazer um caminho de uma forma. É melhor você começar a fazer o caminho. O Senhor já fez o caminho. Pare de ficar na escola dominical. Cresça. Saiba que você está num combate, mas saiba que você já venceu. Não deixe seu corpo determinar como vai ser o seu resultado. Não deixe a sua mente determinar como vai ser o seu resultado. Deixe o seu espírito estar no controle. Preste atenção no que acontece aqui agora. Nós estamos falando sobre decretar e falar com uma revelação profética. Desses secos, ele falou, esses ossos estão muito secos, mas ele obtém um decreto profético de Deus com a revelação sobre o que fazer. Preste atenção no que acontece. Ele diz, Senhor Deus, o Senhor sabe, no final do versículo 3. Depois ele diz para mim, Deus falando com ele, profetize sobre esses ossos e diga a eles, ó vocês, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Note que Deus não disse, eu vou profetizar os ossos. Ou o pastor vai profetizar para os ossos. Você profetiza para os ossos. Então, você profetiza para aquela próxima situação. Sabe, não vou ter isso. E você declara o que vai acontecer. Fala comigo aqui. Você tem sido colocado, segurado para baixo. Você tem sido segurado para baixo porque o apóstolo e profeta têm sido desrespeitados. Mas eles foram criados para trazer a direção, o governo e a revelação. Governo espiritual, revelação espiritual, governo espiritual e revelação, iluminação espiritual, para que o corpo de Cristo possa crescer e tomar o domínio de tudo. Esse salmo que nós lemos, não importa o que surja no mundo, eles estão surgindo com um monte de coisa pecaminosa, desrespeitando Deus, mas os remanescentes, você não vai conversar com os remanescentes, você nem toca nos remanescentes. Os remanescentes vão te desligar. Você me entende? Deixa eu ver. Eu tenho muitos pontos que eu quero entregar para vocês antes de eu concluir aqui. Deixa eu te mostrar o que o Senhor quer te mostrar no capítulo 37 de Ezequiel. Pode parecer ruim o cenário, mas ele vai te mostrar como lidar com a situação. Agora, suponha que Ezequiel tivesse falado, Deus, eu não consigo lidar com isso. Você profetiza para os ossos. Agora, é por isso que às vezes você fica nisso na oração. Você não está ouvindo para obter a direção, você quer enviar Deus. Quem está comigo aqui agora? Online, me ajuda, online. Ninguém mente, nós tentamos enviar a Deus. Deus está tentando nos enviar. Como que você vai saber que você consegue lidar com aquilo até que você lide com aquilo? A sua divindade te dá a permissão de agir assim como Jesus,
Essa natureza está dentro de você, mas você quer ser só um membro de igreja, ouvindo as mesmas coisas, mesmas músicas, mesmos versículos, mesmos sermões, e não pisa em águas mais profundas. Versículo 4 diz, novamente ele disse para mim, profetize sobre esses ossos e diga a eles, ou vocês ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, veja, eu farei com que o sopro entre em você e você viverá. E vocês viverão. E eu coloquei os músculos sobre vocês e a carne sobre vocês e cobri vocês com a pele, colocar sopro sobre vocês e vocês viverão e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, versículo 7. À medida que eu recebi a ordem de Deus. Agora volte para Salmo 2 e veja aquele versículo. Eu declararei. Então eu profetizei da forma que foi ordenado. E à medida que eu profetizei, houve um barulho. E veja, um sacudir. E os ossos se ajuntaram, osso a osso. Mas nós temos feito, nós estamos lidando, na verdade, com o aspecto de decretar e falar com revelação profética. O Senhor falou para ele profetizar. Então, muitas vezes o Senhor te fala algo para você dizer que não parece que é certo, porque você surgiu com a ideia de como essa situação vai acontecer. Isso não é da sua conta. O que você precisa fazer é falar o que Deus mandou você falar. Você não pode, você trouxe de volta para o natural, para o mental. Você trouxe de volta para o físico, para o mental. Deus te fez um espírito. O Espírito de Deus fala, se você estiver ouvindo essa noite, Ele está apagando todas as impossibilidades da sua vida. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Em outras palavras, vocês, todos os meus filhos online aqui, Ele está apagando essa noite, Ele está apagando todas as impossibilidades. Então, a partir de hoje em diante, para o resto da sua vida, nada é impossível. Você recebe dos psicólogos, você recebe da ciência, eles nem sabem sobre o que estão falando, não nessa extensão toda. Não tem nenhuma fonte que pode te falar que nada é impossível, somente o Espírito de Deus. Então, a partir de agora em diante, o Espírito Santo vai me garantir aqui, quando alguma coisa surgir que parecer que está difícil, o Espírito Santo vai dizer... Levante e fale. Nada é impossível. Então, você sai daqui vestindo a unção de nada é impossível. Versículo 7, senta aí. Não sei se eu vou conseguir avançar muito mais do que isso. Decretar, isso aqui é um decreto profético. Então eu profetizei à medida que eu recebi a ordem de Deus, e à medida que eu profetizei, houve um barulho. E veja, um tremor. E os ossos se ajuntaram, osso a osso. E quando eu olhei, veja, os músculos e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu acima, mas não tinha sopro neles, fôlego. Nós estamos a ponto de falar sobre algo que está disponível para você hoje.
Os ventos ainda estão soprando. Você pode profetizar e aquele vento vai soprar. Glória, misericórdia e graça estarão naquele vento. Libertação, vitória. Você está ouvindo? Agora preste atenção no que acontece. Depois ele disse a mim, no versículo 9. Depois disse ele a mim, profetize ao vento. Profetize, filho do homem, diga ao vento. Assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro cantos, ou ventos, ou sopre sobre esses que estão destruídos para que eles possam viver. Então eu profetizei à medida que ele ordenou e o sopro veio sobre eles e ficaram de pé como uma grande arma, um grande exército. Eu levei você nisso, o Senhor te levou lá para você ver o que uma boca obediente pode fazer. Não tenha medo. Não tenha medo. Todas as coisas nessa casa essa noite, todas as coisas que estão presentes, todo mundo está ouvindo aqui essa noite, qualquer coisa que você esteja lidando, existe uma palavra para você lidar com essa coisa. Mas Deus não vai falar por você. Você vai ter que falar. Ok, anote aí. Ouvindo de Deus e pisando para dentro de uma unção de decreto. Abra em 1 Coríntios, ouvindo de Deus e entrando firme numa unção de decreto. Aleluia. 1 Coríntios 12. Quantos online nós temos? Coloca de novo no telão. Agora, esses não são só pessoas online. Você tem um número. Essas pessoas são fiéis aqui. As pessoas que estão online aqui, elas estão aqui porque elas querem, elas estão ouvindo. Eu estou recebendo e-mails deles. Eles estão prestando atenção. Eles estão aqui todos os domingos. Eles estão aqui todas as quartas-feiras à noite. Eu quero que você veja isso. 1 Coríntios 12. Para outro, operação de milagres, para outro, profecia, para outro, discernimento de espíritos, para outro, diversos tipos de línguas, para outros, interpretação de tongues, para todos operam como um e o mesmo espírito, dividindo para cada um da forma. Ele está falando sobre os dons do espírito e você tem todos esses dons garantindo você o tempo todo. À medida que você se rende, eles serão revelados. À medida que você se rende, eles serão revelados. Você pegou isso? Sobrenaturalmente. Então você está ouvindo de Deus e entrando numa unção de decreto. Decretando milagres, decretando profecias, tendo discernimento de espírito. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não sei como você vai lidar com isso próximo aqui. Os seus sonhos têm sido afogados, têm sido sufocados por silêncio demoníaco. Satanás não quer que você diga nada. Silêncio demoníaco. Jó 32, 28. Seus sonhos têm sido sufocados por silêncio demoníaco. Ele não quer que você diga nada, ele não quer que você saiba que você pode falar as coisas e elas são obrigadas a acontecer. Começou a colocar os versículos no telão? Você encontrou alguém para colocar lá? Ou não tem esse versículo Jó 38, 22? Desculpa, 38, 20...
28, 32. 32, 28. Desculpa. Eu tô esperando. Cadê o pessoal lá do telão? Então leiam vocês aí. Leia Jó 28, 22, 28, na verdade. E vocês não estão também? Não acharam? Ninguém achou lá. Não tem nenhum telão e nem aqui. Silêncio demoníaco. Roubou você desse versículo. E você também decretará uma coisa. E essa coisa, o quê? Será estabelecida a você. A quem? Estabelecida a você. E a luz brilhará sobre seus caminhos. Em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer momento, por qualquer motivo, qualquer compartimento da sua vida em qual você esteja andando, na qual você esteja andando na escuridão, qualquer coisa que parece que não vão ficar certo, coisas que parecem que não vão ser resolvidas, comece a decretar. E aí você será estabelecido, essa coisa será estabelecida. Veja, o que acontece é, você não sabia que você podia decretar. Você estava esperando para alguém profetizar sobre você, quando você é suposto estar profetizando. Mas depois desse ensino, você vai saber, eu vou profetizar sobre essa coisa eu mesmo. Muitas pessoas foram lá no ministério, começaram a fazer ministério, porque eles pensaram que eram supostos a fazer aquilo, porque eles não sabiam disso. E eles estão lá no ministério passando dificuldades, porque Deus não enviou eles para fazer ministério. Há quanto tempo você está comigo? 30 e poucos anos? 41 anos comigo. Nunca saiu. Veja. Muitas vezes as pessoas pensam que eles têm que fazer a mesma coisa, porque eles não estão conscientes de quão poderosos eles são, de exatamente onde eles estão. Então, uma unção de profetizar, veja, é por isso que é bom vir aqui, estar aqui, você receber impartição. E você vai poder dizer coisas, uau, foi eu que disse aquilo? Mas está disponível para você agora, porque Deus está, presta atenção, está embutindo isso na sua fé. Veja, isso está sendo embutido na sua fé e você sabe que você consegue fazer. Poderoso isso. Então, não deixe os demônios te fazerem ficar em silêncio. Que você tem que esperar por algum pregador na TV ou alguém para dizer algo para você antes de você dizer algo. Diga você mesmo. Você diz, eu sou um filho do Deus vivo, não diz? Então você tem direito de falar. Aleluia. Decretar é uma determinação profética divina para aquilo que já está colocado no lugar. É uma intimação, desculpa, é uma intimação. Romanos 4,17. Decretar é uma intimação profética divina para aquilo que já foi colocado no lugar certo. À medida que está escrito, eu fiz de você um pai de muitas nações, antes que chamam as coisas que não são como se fossem. Veja, você vê, decretar é uma intimação profética divina. Quando Deus te envia para decretar, Ele te envia numa intimação para você falar as coisas para eu fazer isso por você. Agora, se você não responder até agora, você vai responder agora.
Você está pronto para decretar para todas as coisas e todas as pessoas que estão impedindo o seu progresso na presença e na vontade de Deus. Você está pronto para decretar. Você vai decretar. Isso é sobre o que é isso essa noite. Você tem direito de declarar como vai ser. Quando você está lidando com algo e Deus vai perguntar a você, esses ossos podem viver? Você olha e fala, Senhor, o Senhor sabe. Ele fala para você fazer o que você vai fazer com aquilo. Eu já vi isso de novo e de novo e de novo. Quantos aviões eu já tive? 4. Darryl. O último avião que nós compramos, eu estava voando, olhando para ele, estava finalmente olhando, eu tive uma visão dentro do avião. Ele falou, esse é o avião que você vai ter, já é seu. A gente está falando de milhões de dólares. E Deus falou, isso aí eu não tinha os milhões. Ele falou, isso é seu. E eles tentaram tirar do mercado. Eu deixei eles tirarem do mercado. Eu não liguei para nada, não falei nada. Eles tiraram. Aí depois eles me ligaram e falaram, você ainda quer para aquele preço? Porque eles não conseguiam vender, porque o avião pertencia a mim. Vocês entendem que eu estou compartilhando? Vocês entendem por que eu estou compartilhando isso com você? Satanás não pode te tomar o que pertence a você. A saúde pertence a você, a riqueza pertence a você, a alegria pertence a você, paz pertence a você, vitória pertence a você, a graça pertence a você, a misericórdia pertence a você, a alegria inexprimível, cheia de glória, tudo isso pertence a você. Todo dia é um feriado. Eu sou abençoado. Então anote isso, sente aí, anote, já estou concluindo. Você está pronto para declarar sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas que estão impedindo o seu progresso na vontade e na bênção de Deus? Veja Mateus 8:8. Um versículo muito familiar, mas esse é o que ele me deu para ir lá. Fale uma palavra somente. Veja, Mateus 8:8. Somente fale a palavra. O centurião diz, Senhor, eu não sou digno de que você entre debaixo do meu teto, mas diga uma palavra, fale somente uma palavra e meu servo será curado. Agora, o que ele está falando acerca da palavra de Isaías 55:11? O que ele diz? A palavra não retornará vazia. Não retornará vazia. João 6,63. O que ele fala? A palavra dele é espírito e vida, significa que a palavra dele é sobrenatural e não pode ser impedida. Minha irmã online está lá pulando, vocês parecem que estão aqui, não estão ouvindo nada, ela está lá celebrando. Aquela irmã está lá celebrando. Se você não estiver falando com ninguém mais, apóstolo, está falando comigo. Eu não sei qual estado ela está, não sei onde ela está, mas ela está lá, dançando. Celebrando. Agora, aqui é um outro aspecto do decreto que eu quero que você anote. Estou acabando já. Decretar abre os portais do sobrenatural, confirmando os planos de Deus. Quando você decreta, você está abrindo os portais do sobrenatural e você está confirmando os planos de Deus. Que Deus não pode confirmar por você. Você tem que confirmar. Ele vai te dizer o que falar. Ok. Muito simples. Versículo muito simples. Hebreus 11:6. Sem fé. Então você precisa pegar pela fé, falar aquilo que Deus mandou você falar e você tem que saber que vai acontecer. O corpo de Cristo tem sofrido por falta de entendimento de como decretar
de seus direitos de decreto. O corpo de Cristo tem sofrido por uma falta de entendimento de seus direitos de decreto. Oséias 4:6. Eu vou correr aqui. Eu tenho que ir para o próximo lá. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas vocês rejeitaram o conhecimento. Vocês aqui não estão rejeitando, estão? Não. Se você rejeita o conhecimento, ele fala, eu vou rejeitar você. E vocês não serão sacerdotes para mim. Vendo que vocês esqueceram a lei do seu Deus. Mas veja, eu disse para você que você é um sacerdote, você é um rei e você é um filho e filha de Deus. Você tem direitos divinos. Agora aqui é como apostolicamente você vai aumentar a sua unção de decreto, a sua autoridade, a sua habilidade. Anote isso aí. Os versículos que eu vou te mostrar. Aqui é como apostolicamente você vai aumentar a sua unção de decreto, autoridade e habilidade. É a oração que está em Efésios 1, de 15 a 23. Ele fala sobre o seu chamado, sobre a sua herança, sobre o seu poder, ele fala sobre a sua sabedoria, ele fala sobre a sua revelação, fala sobre conhecimento, fala sobre entendimento. Você precisa ver lá, abra lá rapidamente. Efésios 1, vindo 15. O Paulo, isso é uma oração apostólica. Então isso significa que aqueles que estão nos 5 dons ministeriais, que não conectam com o apóstolo, não podem orar essa oração, porque eles não sabem o que ela significa. Veja, Deus não coloca as coisas em ordem, você vem e tira de ordem para fazer da forma que você quer. Então, essa oração é apostólica, porque é um apóstolo, está dando aquela oração para a igreja. Então, não é um pastor que está dando aquela oração, não é um evangelista que está dando aquela... É um apóstolo. E a razão pela qual ele está entregando lá em Efésios 1 é porque ele está te falando, ele vai te falar coisas muito, muito pesadas ali. Como Efésios 1, 3, é muito pesado. O Espírito de Senhor, do nosso Pai, do Deus que nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele falou que você é selado com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa. Então, Paulo sabia que ele ia entrar coisas muito pesadas na congregação. Ele falou, vamos então fazer essa oração aqui para vocês conseguirem me acompanhar. Então, eu vou orar para Deus dar a vocês o espírito de sabedoria e de conhecimento, a revelação para os olhos do seu entendimento serem abertos para você pegarem o que eu estou falando. Porque eu sou a ponto de levar vocês mais profundo. Veja. Você entende o que eu estou falando? Quantos de vocês estão ouvindo? Agora, eu oro essa oração frequentemente. Meu pai espiritual costumava ficar de joelhos e orar na igreja, direto essa oração. Eu oro por mim, oro por vocês. E definitivamente precisamos orar agora. Porque, às vezes, a transição parece seca. E o que isso significa? Satanás quer que você permaneça morto, mas só com barulho. Ele não quer que você seja poderoso o suficiente para chegar num ambiente e mudar toda a atmosfera. Esse é o tipo de unção que vem sobre a sua vida agora. Quando você precisar estar, ele estará lá. Então você é chamado para ser um decretador sobrenatural. Deixa eu te dar essa profecia e eu vou concluir. Você foi criado para não ter nenhum dilema. Declare somente aquilo que você deseja. E eu farei com que essa coisa aconteça. Enquanto aquela coisa que você falar estiver, conquanto que esteja em alinhamento com a minha palavra, quando você é alimentado da forma correta, você será guiado da forma correta. Você saberá o que falar
para que eu possa colocar a minha palavra em demonstração na sua vida e através da sua vida. Minha palavra, que é ouvida da forma correta, liberará enchentes da minha presença e do meu poder, quando você ouve a palavra corretamente. Agora eu vou te falar o que ele disse para mim na oração essa manhã. Eu vou tentar concluir. Eu vou dizer para você o que ele disse para mim na oração. Não fique incomodado com os tempos. Não fique desencorajado com os tempos. Não importa o que está no noticiário, que alguém esteja falando que vai acontecer. Não importa o que aconteça na eleição, no governo. Não fique aterrorizado, porque essa não é a sua resposta final. Você não está só falando quando você decreta. Você não está falando humanamente quando você está decretando. Isso se torna a sua voz de divindade divina, filiação divina. Ele me falou isso. Aí depois ele disse para mim, eu não sei o que vai significar para você. Ele disse, 3 portas acabaram de abrir. É assim que Deus fala com a gente. 3 portas acabaram de abrir. Pega essas 3 portas, filho. É do Espírito de Deus isso. 3 portas. 3 portas acabaram de abrir. Talvez você precise só de uma porta, mas ele disse 3 portas. Porque eu sei que é uma coisa grande, porque eu estava lá num dos meus escritórios, ele falou, 3 portas acabaram de abrir. Eu falei, o quê? O maior fator em decretar, é melhor você anotar, o maior fator em decretar é ter uma revelação completa da sua filiação. Que ainda era. Isso foi a chave mestre de Jesus, de ser um decretador do reino. Foi e é ainda. E decretar é uma bênção, é abençoado por Deus e selado pelo Espírito Santo. Vem, Júnior, você pode vir. Então, qual foi o assunto? Coloca esse assunto no telão lá pra gente ver. Eu quero que todo mundo fale em voz alta. Vai lá, diga. Decretar é falar com uma revelação profética. Decretar é falar com uma revelação profética. Decretar é falar com uma revelação profética. Nós vamos dizer 7 vezes. De novo, decretar é falar com uma revelação profética. Decretar é falar com uma revelação profética. Decretar é falar com uma revelação profética. Quantos foi? 6? Diga essa última agora com mais autoridade. Decretar é falar com uma revelação profética. Pegaram? Vocês pegaram?